Olá, Agora sim! Heloíse! Boa noite! Eu estava Que aqui, prazer recebê-la! eu tava aqui há 10 minutos antes. Então, eu sei disso, mas acontece, isso é normal, dessas coisas É acontecem. verdade. É verdade. Então, mas aqui, então vamos começar, né? Vamos começar a Estamos no falar desse horário, assunto. estamos no horário, né? Estamos dentro do horário. Então, Eru, é um prazer primeiro te conhecer aqui, mesmo que virtualmente, tá? Eu sou uma fã do teu trabalho já, a gente tem acompanhado essa luta, né? Inclusive junto ao Congresso Nacional, por políticas públicas de prevenção, de pós-venção. Mas antes de mais nada, então, já me apresentando e depois passo a palavra para vocês se apresentarem, né? Eu sou a Mônica, a fundadora, atual presidente da Associação Florescer Calvin, né, que surgiu no final de 2022, aqui em São Lourenço, motivada por uma perda pelo suicídio do meu filho, e consegui, assim, entender que há uma forma da gente ressignificar o luto, a perda, que é esse caminho que a gente está traçando de tentar ajudar as outras pessoas, né? Porque é uma dor que realmente é para a vida toda e que a gente não deseja para ninguém. Então, assim, estava falando para o pessoal, a gente aqui tem muitos apoiadores, empresas, pessoas, né, organizações civis. Assim, é um movimento bonito que acontece das pessoas realmente entenderem, né, que a gente está aqui para oferecer ajuda profissional, ajuda capacitada, ajuda que resolva, não digo que resolva, mas que ajude de fato, né, que acolha. E é isso, assim, sou jornalista de formação, mas atualmente já até estudando neurociências para poder cada vez conseguirmos evoluir dentro da ONG, né, e ajudar cada vez mais pessoas. Vou passar a palavra para a Andréia se apresentar também e em seguida você. Boa noite, meninas, boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Meu nome é Andréa Lara Moreira, sou arte terapeuta, tenho psicologia analítica no meu currículo, sou pedagoga, artista plástica e, junto à Mônica, como eu tenho responsabilidade social e terceiro setor pela FIA-USP, né, e já atuo no terceiro setor já há bastante tempo, né, entendi qual que era a proposta da Mônica e juntas com mais 20, nós duas e mais 19, que dá 21 fundadores, iniciamos o trabalho da Florescer Calvi, né, da Associação Florescer Calvi. Essa é a nossa segunda campanha para que a gente consiga levar para as pessoas essa ideia de saber o que é, né, de conscientização sobre o Setembro Amarelo, mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu passo agora para a Heloíse se apresentar. Olá a todas, todos, todes. Muito boa noite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Né? Então, de que lugar eu falo para depois, né, refletirmos de que lugar eu escuto. Né? Eu sou Heloísa Aparecida da Silva, já conheço a Associação Calvi, né? Eu sou psicoterapeuta familiar, comunitária, doutora em ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Sou pesquisadora na área de álcool e outras drogas. Eu sou autora de vários livros, né, nesta área. Também estou fazendo meu pós-doutorado no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental no LAPS, né, no Fiocruz, sob a coordenação do doutor, né, professor doutor Paulo Amarante, onde a gente está estudando o papel da arte na vida dos artistas de rua. Né? Eu sou ativista social também junto a essa população, né? E também sou membro da ABRASB, da Associação Brasileira de Saúde Mental, né, da ABRAND, que é uma associação multidisciplinar de estudos sobre álcool e outras drogas,
e também coordenadora, né? Estou coordenadora, né? Junto com a Cris Lopes, que também estará aqui com vocês, né? Coordenando esse Fórum Nacional de Prevenção e Pós-Venção, né? Dos suicídios, como a gente fala, né? Não existe apenas um, cada um é um, né? Inicialmente nas universidades e também nas escolas agora, né? E também sou né, esse meu trabalho de ativista, também sou membro do Intercambiantes Brasil, Núcleo São Paulo, não é? E então, primeiramente, eu quero agradecer, não é, esse convite, né, de toda a diretoria da Associação Florescer, da Florescer Calvin, que vem trazendo, né, muitas uns trabalhos muito interessantes, né? Eu acho que, de fato, falar é prevenir, né? Especialmente a Andréia, que me fez o convite, né? Ela tem acompanhado nossos trabalhos junto conosco, né? Lá na LESP, na Assembleia Legislativa. Também você, Mônica, né? E aqui, onde nós vamos, então, discutir, não é? Esse tema sensível, delicado e merecedor de atenção, né? Que é a prevenção e pós-venção do suicídio, que eu falo no plural mesmo, né? Especialmente entre os estudantes das escolas, né? E universidades. E eu vou contar, então, né? Pretendo contar para vocês o que estamos organizando, né? Nesse Fórum Nacional, né? Vocês podem me interromper também, mas eu quero dizer, né, sempre quando eu vou falar, não é, sobre esse tema, em função do trabalho do nosso Fórum Nacional, né, ele está crescendo, eu sempre devo dizer que... Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeitamente. Então, eu devo dizer que na minha atuação, né, a minha atuação ela não é especialmente na área de suicidologia, né? Eu não sou suicidologista, né? Embora esteja muito perto de todos eles, né, dos quais fomos atrás, e hoje temos várias parcerias, mas eu trabalho na área de estudos né, na clínica e na pesquisa na área de abuso de álcool e outras drogas, não é? Então, que faz o tempo inteiro eu flertar com esse tema, não é? Por quê? Porque ele comumente está associado também à questão de episódios de ideação ou tentativas, não é? Não é? Então, eu tenho um estudo, que depois eu até encaminho para vocês, não é? Que é especialmente relacionado a os sentimentos das famílias sobre morte por overdose dos seus queridos, não é? Tanto aqueles que sabiam já do consumo de substância, como aqueles que não sabiam, não é? O filho vai viajar e a família não sabia, e esse jovem, então, faz uma overdose e morre, né? Então, depois eu posso passar esse estudo. Então, é desse lugar que eu então, converso hoje aqui com você com a maior satisfação, né? E o que eu pensei em fazer aqui, não já que tem muitas pessoas nos assistindo, é fazer uma discussão geral mesmo sobre os suicídios nos seus aspectos conceituais, histórico, contextualizar essa questão do Setembro Amarelo, porque embora as pessoas, a gente tenha isso já desde 94, preconizado lá pela Organização Mundial de Saúde, isso, esse movimento chega em 2015 no Brasil, pelo CVV, e muitas pessoas ainda não conhecem, Então, assim, contar um pouco, discutir um pouco, mostrar o nosso ponto de vista sobre isso, o que a gente escuta muitas vezes na clínica, E depois dividir com você, todos aqui, a nossa luta nesse fórum
nacional, né? Como é que ele foi? Né? Nós atendemos a um chamado, a um pedido de socorro de um estudante da USP, né? E de lá para cá, então, a gente tem trabalhado nesse Fórum Nacional de Pós-Venção do Suicídio, que, como eu disse já para vocês, começou inicialmente com as universidades e que depois, né, hoje a gente está incluindo também a questão das escolas, principalmente algumas das escolas indígenas, né? Então, é assim, eu pensei que nós poderíamos aqui conversar sobre isso, o que acham, podemos ir por esse caminho, querem de algum jeito, Eu acho, tudo bem? Acho ótimo, Eloy. eu Tudo acho bem. perfeito. Acho que a É, Andréia tinha uma pergunta para te fazer e depois eu tenho uma outra também. pois não. Sim. Na verdade, eu fiz algumas perguntinhas aqui, eu reuni algumas perguntas, Heroí, porque a nossa, assim, a Mônica, ela foi em busca para a gente construir, né, esse entendimento que é feito pela Florescer Calvi, ela foi em busca de locais que fossem especializados nesse contexto de apoio. Não é um contexto de serviços psicológicos, nem psiquiátricos. Inclusive, os nossos atendidos, nós encaminhamos, se eles não têm esse serviço, nós fazemos o encaminhamento para que eles tenham, né? E nós oferecemos, então, as práticas integrativas E Mônica, complementares de complementares saúde. de saúde, desculpa. E complementares de saúde. Então, para mim, como profissional, para mim, eu tive que estudar muito esse tipo de público e buscar exatamente, né, caminhos e parcerias para poder fazer uma coisa bastante profissional, profissionalizada, mesmo sendo um apoio, né? Eu queria, Heroí, primeiro te fazer uma pergunta que você vai gostar, eu acho. Que por que nós não devemos valorizar essa data de hoje, dia 10 de setembro? Por que essa data não deve ser valorizada? Que datas temos que valorizar? Explica pra gente isso aí. Tem uma coisa que a gente tem que ser histórico, né, em relação a algumas questões, né? Eu acho que o mês de setembro, especialmente hoje, né, o dia 10, ele é considerado, não quase na sociedade ocidental, um mês de prevenção do suicídio, não é? Mas muitas pessoas não conhecem o significado disso, por isso que eu disse que eu ia contextualizar, né? Sim. Então, que a prevenção aos suicídios, né, precisa de uma prática diária, que é isso que vocês estão fazendo, gente, né? De uma prática diária e que não é apenas em um único mês. Tá? É de janeiro a janeiro? Ela é de janeiro a janeiro, não é? Porque fortalecer a saúde existencial, né, e o interesse pela vida é uma tarefa diária, né? Para muitos enlutados, por exemplo, né, a gente observa isso na clínica, nos serviços, o mês de setembro traz desconforto e traz lembranças difíceis de lidar, tá? Então, assim, é preciso a gente ter constância e cuidado sempre na valorização da vida, né, da arte, não é? Dessa rede que vocês estão construindo, não é? Como uma proposta de existência. E também eu penso que a gente precisa sair de uma ideia, não é? Pueril, de que nós vamos o tempo inteiro, André, não é? Prevenir todos, não é? Os suicídios, né? Historicamente, a gente observa que esse é um fenômeno humano, não é? Multidimensional, que envolve inúmeras possibilidades e que a gente não tem que, muitas vezes, mas ao mesmo tempo, um tema super carregado de estigma, de preconceito, até do ponto de vista histórico mesmo, quando isto
né? Quando o suicídio, o Santo Agostinho, lá no século V, ele já dizia, né, que a vida pertencia a Deus e que somente Deus poderia tirá-la, né? Até chegar aí, né, no pai da sociologia, né, o Durkheim, né, que ele diz, olha, a gente tem que ampliar, né, para além das possessões, das práticas da compreensão religiosa, nós precisamos de muitos outros mecanismos, porque fenômeno complexo como é este, ele não pode ter uma estratégia. Ele não pode ser considerado uma doença, ou então uma questão que o tempo inteiro está ligado à depressão, por exemplo. Né? São inúmeros os fatores. Né? Os fatores psicológicos, porque viver numa sociedade racista, homofóbica, né? Nem sempre é muito difícil. Você pode elencar para a gente alguns fatores que levam Claro, o indivíduo? claro. Claro, claro, né? Eu acho que os fatores, eles são fatores psíquicos, né? Culturais primeiro, né? Porque eu acho que os fatores culturais, eles, né? Isso que eu já estou dizendo, quer dizer, viver numa sociedade homofóbica, né? Muitas vezes racista, comparativa, meritocrática, né? Pode levar as pessoas a desenvolverem diferentes questões psicológicas, diferentes sofrimentos psicológicos, né? Diferentes sofrimentos psíquicos, a dor psíquica, o sofrimento, a solidão, o desamparo, o abandono, a desesperança, né? Em todos os sentidos. Né? Isso a gente vê não apenas na rua, mas a gente também vê dentro dos nossos consultórios com as pessoas que tentaram. Não é? Então, esse é um aspecto. Os quadros psiquiátricos, sem dúvida nenhuma, é um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, sim, né? Culturais, psicológicos, psiquiátricos. Mas a depressão, não é? Claro, não é? Muitos quadros de depressão severa, né, acompanham, sim, não é? O suicídio, óbvio, não é? Mas eu discuto um pouco essa questão, porque eu acho que embora em depressões severas o suicídio possa estar presente, a gente não pode considerar isso como a depressão o único determinante do suicídio. Eu acho que esse é o perigo, entendeu? A gente fazer uma causa única de um fenômeno que ele é complexo e que ele não pode estar restrito a uma ou outra ideia, ou então as questões filosóficas. Questões filosóficas, como os próprios artigos falam, como o desinteresse e a perda do sentido da vida, né, sem necessariamente isso estar associado a quadros psiquiátricos, mas essa perda de graça, né, quando a vida... Eu tenho um cliente que agora está muito bem, ele dizia isso, né? Quando me procura, diz, é quando a vida já não vale mais a pena, né? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho uma série de coisas, mas, né, a vida não vale mais a pena, né? Os problemas, por exemplo, de saúde física, né? Como a gente observa muitas vezes, as doenças terminais, ou aí, fatores econômicos, né? A falta de condições dignas de vida, os grandes endividamentos, as perdas financeiras importantes. Então, Mônica, esses são, né, alguns dos inúmeros aspectos, né, que a gente não Eloy, pode... Né? eu acho que assim, você falou muito bem dessa questão da causa ser multifatorial, que nunca é uma coisa só, né? E que se é tão multifatorial, e é um conjunto de elementos e de coisas, por que é tão difícil as pessoas perceberem esses sinais, né? Era Então, uma pergunta assim que eu queria fazer para você. então a existência humana não tem uma estrela na testa, né? A gente não pode, né? Eles
são multifatoriais, né? Pensando em questões multidimensionais, vamos dizer assim, nós precisamos pensar também em estratégias multidimensionais que nós não temos. O que a gente tem, Mônica, é julgamento. Vamos atrás de fazer leituras dos sinais todos, tá? Claro, nós estamos nessa luta, mas isso envolve, na verdade, o quê? Isso envolve toda uma questão que não é uma questão só da saúde ou da educação, é das associações todas, não é? É dos movimentos sociais, não é? Porque falar é prevenir também, não é? Então é assim, porque quando eu digo com cuidado, porque senão é assim. Então, por que vamos prevenir? Porque nós estamos engatinhando no Brasil nessa questão, Mônica, não é? A gente tem, e até no mundo mesmo, eu diria, não é? A gente vai observando quando você pega a história, por exemplo, Sêneca, não é? Há 4.000, no ano 4 antes de Cristo, até 65, enquanto ele viveu, né? Ele era um estoico romano que ele viu o suicídio como uma opção legítima para o homem, né? Entendeu? Então, na Roma antiga, isso era uma questão de livre-arbítrio, não é? Até chegar, não é? Na própria psicanálise, o Thomas Browne, um médico inglês, né, no século 18 para 19, ele considerava o suicídio que a pessoa que passava por isso, né, se automutilava, né, ou que então se matava, era considerado um criminoso de si mesmo. Então, ele é um tema que ele passa por muitas questões também, por muitas questões. Então, por que precisamos prevenir? Porque precisamos estar para além da questão educacional, pedagógica, que nós nem temos isso adequadamente. Como também não é questão só da saúde, é uma questão ampla de associações como essas que vocês estão, de comunidade, da gente discutir isso, da gente tirar o tema, na verdade, como eu gosto de chamar, não é? Da clandestinidade. Né? Tirar da clandestinidade. Por quê? Porque se a gente tem sempre que pensar, entendeu, Mônica, que nós temos em contexto. Nós vivemos numa sociedade que nega a morte. Tá? A sociedade nega a morte o tempo inteiro. Né? A finitude, embora ela seja evitável para todos nós, ela é incrivelmente negada. Né? Então, nós não somos educados para o morrer, vamos dizer. Então, a morte ela é tratada na nossa cultura como um grande mistério. Né? Portanto, a gente tem, na verdade, uma certeza que a gente pode prever, quer dizer, que nós é absolutamente real que nós vamos morrer, não é? Só que é incerto quando isso vai acontecer. Né? Então, eu acho que a importância da gente viver no nosso cotidiano, né, nos educando também para a finitude, né, é que faz, muitas vezes, a gente viver intensamente. Viver Talvez bem, né? A consciência da morte nos provoca a viver bem, é isso? Nos humaniza. Nos humaniza. Né? Agora, Mônica, qual é a questão? Entendeu? Nessa negação toda que a gente vive, né? Vivemos durante muito tempo e ainda, né, da questão da morte no geral, o que acontece? Quando se trata do suicídio, que advém de uma palavra grega, né, autó, né, do ato de tirar a própria vida, né, aquele que mata, né, a si mesmo ou a morte voluntária, isto interrompe a continuidade do ciclo de vida natural. Né? Por isso, tanto chocante. Então, ele vem coberto de quê? Coberto e encoberto, né? De estigma, de vergonha, de culpa, de silenciamento. Vamos buscar a causa única.
que muitas vezes vai com a pessoa, né? Então, provavelmente, isso tem uma construção no imaginário social, né? Por quê? Porque a morte, por ser, né, é considerada um ponto nevrálgico na existência, né? O ato de antecipar isso, né, é um ponto ainda mais nevrálgico dessa existência, né? Ele é silenciado, então antecipar a morte é considerado o quê? Antecipar a morte é considerado transgressor para o cotidiano, né? Da vida, né? Da nossa sociedade, né? Então, por isso que ela não pode ser tratada só do ponto de vista de saúde ou do ponto de vista, né, psicopatologizante o tempo inteiro, né? Por quê? Porque inúmeras pessoas que se matam, gente, inclusive, não é? Não tem sinal. O próprio rapaz, né, o americano, não é? O M, do Mustang Amarelo, né? Do Setembro Amarelo, que Setembro Amarelo por conta disso, né? Retomando a questão, né? Todo o movimento que se espalhou, né, pelo mundo inteiro, quer dizer, foi exatamente por isso, né? Por quê? Porque o Setembro Amarelo ele tem início lá em 1994, nos Estados Unidos, quando o Mark M, né, ele era um apaixonado por carros, ele adorava carros, né? Ele tinha muitas habilidades mecânicas, ele restaurou um pouco antes de morrer o Mustang amarelo dele, tá? E ele não deixou nenhum sinal, né? Então, nesse momento, nesse mesmo ano, depois de, né, ele cometeu o suicídio e não deixa sinal, né? E o que esses amigos do Mike fazem, então? Eles não conseguiram identificar sinais que, de alguma maneira, ele cometeria a autodestruição, né? Então, no funeral dele, pessoas próximas, acho que é legal a gente dizer isso, né? Montar a cesta de cartões com as fitas amarelas, onde estava escrito: se precisar, peça ajuda, né? Ao contrário, Muito, muito bonita essa história, né, Heroí? é, Do Yellow Ribbon, né? Que é um movimento que começou lá por conta da família e dos amigos dele, e que eu achei assim fundamental, porque a linha com o que você disse agora há pouco, que por ser multifatorial, por ser uma questão de cultura, de saúde, educação, de um monte de ângulos, né? Fatores, né? Um monte de fatores. A escola do Yellow Ribbon era justamente capacitar, e ainda é um programa no mundo inteiro que existe, né? claro, Capacitar claro. pessoas nas escolas, na comunidade, em todos os lugares, para que saibam acolher esse pedido de ajuda, né? E mesmo que essas pessoas não sejam os profissionais capazes de ajudar, o cartão amarelo da E Yellow Ribbon diz que você tem que ficar, ouvir e buscar essa ajuda para a pessoa que está pedindo, né? Se não é então, você, você vai buscar essa processo ajuda. contínuo, por isso que não dá ser só para ser no Setembro Amarelo, né? Só no mês de setembro, né? Por quê? Porque Herói, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro dessa fala, que é claro, a seguinte: você falou sobre a promoção da educação em saúde mental em vários espaços, inclusive nos espaços universitários, escolares. uhum, uhum. Por que você acha que nós devemos, cada vez mais, formar promotores de saúde? O Fernando fala muito isso, né, Mônica, Sim, dá espaço ser. da Espaço Ser, Matheus Campos. Ele fala isso, que nós não precisamos ser psicólogos, nós não precisamos ser da área da saúde, mas nós podemos ser um promotor da saúde, sim, né? Então, conta pra gente sobre esse movimento, desses núcleos todos, dessas várias cabeças das universidades, como que estão pensando sobre esse tema, e também gostaria de saber, Heroí, o que é esse observatório?
Isso, tá, ótimo. Ótimas perguntas. Eu só quero complementar, né, essa questão da Mônica, né, que nós estamos falando do que aconteceu, né, no Setembro Amarelo, porque este pedido, né, essa campanha, ela chega no Brasil, começou em 1994, nos Estados Unidos, né? Logo após a morte dele. Chega no Brasil, né, em 2015. Nossa, E essa 2015, é né? muito recente, né? 2000, eu acho que se eu não me engano, é 2015, né? Em 2015. E este evento, não é, das fitas amarelas, né? Se precisar, peça ajuda, abriu um espaço, inclusive, para outros estudos, para se contrapor, de uma certa forma, ao chamado efeito Wetterl, né? Que é, né, não podemos falar, porque se falar, isso desencadeia. Tá? E dependendo da forma, porque não é falar de qualquer jeito mesmo. Tá? Eu acho que é poder desenvolver toda uma habilidade, toda uma forma adequada de poder falar, não é? Com essa visão, não é? Da prevenção. Né? Mas tendo claro, por outro lado, que assim, não é? Iremos prevenir o tempo inteiro? Nem sempre. Né? Tem gente que, na verdade, se mata dentro do próprio hospital psiquiátrico. Né? Então, ele abre espaço, eu acho, né, como eu estava dizendo, né, não se restringe a Setembro Amarelo, não se restringe à saúde e não só à educação, se restringe a toda a sociedade, a cultura. Nós precisamos começar a pensar o que nós estamos formando, o que nós estamos fazendo. Tá? E aí, nesse sentido, né, o que nós estamos fazendo com a vida? O que nós estamos fazendo com a vida? Né? E o que aconteceu que nós, então, fomos construindo esse Fórum Nacional de Prevenção e Pós-Venção, que eu, inclusive, né, a gente convida vocês também a fazer parte junto conosco. No início de 2001, minha gente, nós ouvimos um grito de socorro. Tá? Um grito de socorro muito importante de um estudante de pós-graduação da USP, por ocasião daquele rapaz que tinha da geografia que havia morrido. Essa moça nos procura, né, e diz: nós precisamos de ajuda, Alau, né? Nós precisamos de ajuda. Essa questão dentro do espaço universitário da USP, né? Ela está cercada, ninguém, os estudantes estão morrendo. Então, eu estou trazendo essa questão para você, Iroi, especialmente como intercambiantes Núcleo São Paulo, né, que é um coletivo que trabalha na questão antimanicomial, né, antiproibicionista, antirracista, né, enfim, não é? E precisamos de ajuda, por favor, nós precisamos de ajuda, nós não estamos aguentando mais. Né? E aí, gente, isto eu trabalhando com famílias, né, trabalhando na rua, percebendo que os suicídios que aconteciam na rua, eles ficam absolutamente anônimos, gente, sabe? Anônimos. É o público invisível. É o público invisível. As pessoas se enforcam, muitas vezes, na rua, né, se entopem de medicação, tem parada cardíaca, enfim, e é uma população completamente invisível, com pouco estudo, não é, em relação a isso. Não é? Então, ao ouvir aquilo, não é, nós avaliamos que o problema era nossa, né, responsabilidade, porque ficou ecoando aquilo nos nossos ouvidos. Né? Na época, tinha um serviço na USP, que era o Escritório de Saúde Mental, né? Onde os estudantes se queixavam até da visão psicopatologizante para aquilo. Então, nós fomos atrás, resolvemos construir uma rede, né? Com pessoas que pudessem o quê? Nos auxiliar a lidar de uma maneira coletiva, porque essa questão é coletiva, né?
ela não é, ela não é singular, individual apenas. Embora as pessoas queiram manter essa visão, né, de buscar o culpado, ou então como é que foi, né? Isso não nos importa muito, gente, né? A vida nos importa, né? É vida que nos importa, né? Mas, considerando que este é um fenômeno da existência humana, ele vai continuar acontecendo. E nós temos que cuidar nas várias pontas, não é? E a maneira de cuidar nas várias pontas, mesmo nos Estados Unidos, é da década de 70, não é? Com Scheidemann, que propõe essa questão, né, da prevenção, não é? Da prevenção multi, né, transdisciplinar e da pós-venção, não é? Que a pós-venção, como ele preconizava, é o quê? Não é? É a prevenção para as gerações futuras. E vários dos nossos mestres aqui no Brasil, quer dizer, se formaram lá, né? Inúmeras pessoas, né? A Karina Okijima, né? E muitos outros, né? Nós temos aqui a própria Maria Júlia Kovac, né? E muitas outras pessoas, né? Perto de nós, né? O Vitaleri e tantas outras, né? O trabalho de vocês, a própria associação dos enlutados, um ganho muito significativo em relação a isso. Então, nós fomos atrás, gente, dessa rede, né? Da construção de uma rede coletiva. Então, convidamos o coletivo então, de terapeutas solidários, que já trabalhava com a questão nas escolas, com a questão dos indígenas, né? Do autoextermínio nos indígenas, né? E formamos, então, inicialmente, de discussão. Né? Fomos atrás dos professores da USP, militantes assim como nós, e demais pessoas no Brasil, começamos a fazer as nossas rodas, não é? Que hoje estamos já na 37ª, né? E fomos, então, observando que a gente tinha, de um lado, o sofrimento dos estudantes nos campos, né? Das residências universitárias precárias, né? As práticas racistas, pouco cuidado com a saúde mental dos alunos, não é? Fortes pressões ao produtivismo, né? A diminuição do número de bolsas, né? De fomento, a pressão, as hierarquias, o jogo de poder dentro de universidade. Tudo isso, gente, nós fomos, então, né? Discutindo isso. Os próprios professores. Discutindo e mapeando, né? E mapeando, né? Discutindo e mapeando. Né? Então, aí, o nosso grupo ele foi crescendo, não é? E passou desse grupo de professores da USP, nós abrimos para o resto do Brasil, não é? Onde o Intercambiantes, através do Intercambiantes Brasil, e muitos outros estudos nossos mesmo, dentro da universidade, vamos abrindo para as outras universidades e com os profissionais, famílias lutadas, interessadas no tema. E aí a gente observou o quê? O que nós observamos nesse mapeamento? Né? Que algumas universidades, assim como também tem escolas, né? Que elas possuem programas para cuidar dos alunos com a saúde mental fragilizada. Outras, não, algumas não têm nada. Algumas não têm, isso não está ativado. Tá? Né? Isso também ocorria dentro das escolas. Então, a gente começou a perceber o quê? A necessidade da gente organizar, né? Um movimento mesmo nacional, né? Com representantes de várias cidades e de outras regiões, e organizamos um primeiro encontro nacional em 2022, né? Para discutir essa questão do suicídio nas universidades, porque a gente, né? Depois a gente ampliou para as escolas também, né? Mas a gente não tinha conta de escolas tudo. de ensino médio e
E atualmente até do ensino fundamental, né? Vocês foram adicionando. Dentro dessa visão da multidimensionalidade, Mônica. Tá? Uhum, uhum. Isso é fundamental, né? Aí a gente realizou esse encontro, né? Que tiveram mais de 2.000 pessoas, foi um encontro online, era na pandemia ainda, né? Depois, mais de 1.000 pessoas, assim, e a partir disso, né? A gente, né, teve, né, foram mais de 10 debates, onde a gente discutiu, né, coletivamente, a produção social e institucional, né, do sofrimento nas escolas e nas universidades, né, e políticas públicas, né, institucionais, necessário de políticas públicas institucionais em rede para o cuidado do suicídio, que não pode estar restrito, como eu já disse para vocês, não só na questão da saúde ou da educação, mas de todas as áreas, de todos os campos, na verdade, não é? Então, Nós isso a estamos gente aí... muito atrasados ainda nisso, né, Heroí? Muito. Nessa questão da política pública. Muito, muito. Aí, então, nós tivemos esses representantes, esses ícones, vamos dizer, né, do estudo no Brasil, né, que passaram, inclusive a Maria Júlia Cova, que ela passou a fazer, ela fazia parte, né, do nosso coletivo, que depois se transformou em fórum mesmo, né? E a nossa pretensão, então, foi abrir espaço para discussão, né? E aí a gente tirou desse fórum, que é que depois eu vou passar para vocês esse documento, que é um documento que circula, né? Que já circulou, não é? Que a gente queria pensar, não é a questão, não é, só de uma maneira só da universidade, mas que isso é preciso ter política de governo, gente, para tratar disso. Porque senão a gente vai ficar, né, de novo, né, e não acho. Isso é muito importante, o que já vem sendo feito. Mas, em função até do aumento que a gente está percebendo, né, o Brasil é o 8º no ranking mundial, não é? Das 800.000 mortes por ano, ele né, no mundo, ele é o 8º, né? Só que ele é o 2º em mortes de adolescentes e de jovens de 15 a 29 anos. Heroí, né? eu queria pegar esse gancho seu sobre esse assunto, porque para nós aqui na nossa associação, nos assustou muito terem crianças atendidas com ideação suicida. Uhum. Crianças a partir de 10 anos de idade, com ideação suicida, ou chegando com o estresse pós-traumático, porque viu um ente de dentro de casa se suicidar e entrou nessa ideia também. Uhum. Nós percebemos que a arte-terapia é uma prática muito positiva para as crianças, inclusive para as crianças, né? Isso a gente teve essa prática aqui. Mas, assim, nos assustou muito essa faixa etária tão baixinha, tão tenra a idade, de imaginar interromper a própria vida. Crianças, né? Claro, mas... Não só com ideação, Heroí, mas com tentativas de fato. Né? Isso que nos assusta muito. Porque todo... Né, muitas vezes o autoextermínio, né, ele também é uma forma de comunicação. Comunicação que não deixa sinal. Por isso, tão angustiante para quem fica. E que precisa também ser acolhido. E que precisa também ser escutado. Tá? Então, essa criança, né, ela está... Né, é a terapia, mas tem outras políticas também para essa criança. Porque, muitas vezes, essa criança ela não tem acesso ao que ela poderia ter. Uhum. Né?
Então, uma das lutas do nosso fórum, e aí, Mônica, eu vou chegar na questão do observatório, é exatamente para a gente democratizar de uma forma cuidadosa, séria, competente, tá? Mapear essas questões, tirar a clandestinidade, né? É ter uma orientação de mídia séria. Eu vou convidar vocês no mês de novembro no nosso encontro, porque o nosso fórum ele é aberto, né? E ele acontece todas as primeiras sexta-feiras de cada mês, e a gente traz, né, pesquisadores, né, comunicadores. Nós vamos discutir sobre mídia, né? Então, vamos fazer o convite aí para uma mãe enlutada, que é né, que também é psicóloga, atriz, roteirista, e junto com ela nós estamos levando uma cartilha, uma HQ, né? Uma HQ muito interessante que se chama Falar é Prevenir, onde a gente tentou levantar dinheiro, né, para poder fazer esse material para ser distribuído na escola, e não conseguimos. Quando a gente fez uma vaquinha, em 3 dias a gente conseguiu, e a gente está com esse projeto também, para depois levar para as escolas, uma HQ muito bem feita, né, para a gente discutir essa questão dentro dessa perspectiva do falar e prevenir, né? E o nosso fórum, então, que foi se estendendo também para as escolas, né? Nós tiramos várias propostas. A reformulação da Lei 13.819, né? Sobre a Política Nacional de Prevenção, incluindo o SUS e os outros ministérios, gente, que não é só o Ministério da Saúde na prevenção, são os outros ministérios. É Ministério da Cultura, é Ministério da Habitação, né? São vários outros ministérios, pensando na multidimensionalidade. Tá? Essa criança de 10 anos, né, que tem uma ideação, ela não está sozinha no mundo. Ela tem um sistema, né, ao redor dela. Tá? Então, muito atento para essa questão da culpabilização. Porque quando a gente não conhece os fenômenos, é mais fácil julgar, né? Achar culpados, né? Né? Achar culpados. Pronto, resolvido, né? Como a questão é complexa, então vamos simplificar o negócio aqui, vamos culpabilizar, né? Ampliar os cuidados para criança e adolescente, na formação de profissionais, incluindo os professores das escolas, não é? Que não são, né? A grande maioria das escolas não conversa sobre esse tema, mas não é sobre esse tema, é sobre a vida, é sobre existir, é o que estamos formando, né? Fazer uma relação mesmo das universidades públicas, né? Através das associações de reitores, de alunos, e já estamos fazendo, repensar essa questão, né? Aí, né? Do Setembro Amarelo, né? Que, na verdade, é isso, né? Da gente falar o ano inteiro, por isso que é importante a política pública mesmo, né? E aí, gente, sim, né? A gente está aí com essas pautas, né? Levadas para o Congresso, porque pode ser algo que fique restrito ao nosso fórum só, né? Mas que a gente possa abrir, né? E que esse tema do sofrimento ele não pode ficar submerso e descuidado, muitas vezes, né? Então, no semestre passado, a gente realizou a primeira audiência pública, né, em Brasília, uma audiência pública em coordenação da deputada Érica Cocai, que tem nos ajudado muito, junto com a Universidade Federal de Brasília, né, com o professor Heleno Isídio, né, onde as nossas propostas foram muito bem aceitas, né, principalmente essa questão de como, né, a mídia tem feito em relação a internet tem feito em
relação a, a, a colocar na rede, né, essa se automutilando, pessoas se matando, essas imagens, né, absolutamente absurdas, né, essa coisa de, né, Inclusive, ensinando como fazer, né? ensinando como fazer, né? Ensinando como fazer, né? A criminalização, isso tem que ser criminalizado, gente. A criminalização, não é, no compartilhamento dessas cenas, né? A investigação, não é? E o investimento para isso, gente. Nós precisamos de grana, nós precisamos de dinheiro, não é? O investimento para as estratégias de notificação, né? Para as necessárias intervenções, porque em muitos lugares isso fica subnotificado, né? Rever essa história, né? Quer dizer, levar para como política pública, né? Algo que seja para todos e não apenas, né, para o Ministério da Saúde, por exemplo, né? A formação de profissionais para o diálogo, para a empatia, para o acolhimento, né? Então, e depois disso, quer dizer, agora a gente está, nós fomos convidados também para ir para a Assembleia, né, lá legislativa, a convite da deputada Beth Saão, né, onde nós temos essas pautas, né, de discussão sobre os projetos de prevenção e pós-venção nas escolas, né, do Estado de São Paulo, né? E uma das nossas propostas, Mônica, a construção desse observatório. Porque este observatório ele tem como finalidade a gente juntar todas as coisas que têm sido feitas, não é? No Brasil, né? Articular com financiamento, né? Num observatório nacional, né? Com a participação, não só dos pesquisadores, dos movimentos, das associações, né? Inclusive dos enlutados, né? Da BEPS, de tantas outras, né? A gente poder ter isso, né? De uma forma mais adequada. Outra coisa que a gente vem discutindo, quer dizer, né? Isso não vai ser um observatório acadêmico só, para publicar artigo. É isto também, mas é para juntar as associações todas lá, né? Esse é o sonho nosso utópico, porque hoje a gente conhece, né, os trabalhos, claro, tem trabalhos, muitos trabalhos, mas esses trabalhos eles não estão única e exclusivamente num lugar só, né? Então, eu acho que a gente tem que compreender, acolher sem julgamento, né? Sensibilizar a mídia, né? E eu acho que tem uma coisa fundamental, queridas, né? Já podendo concluir, né? A gente tem que produzir conjunta e nacionalmente novos modos de estar e existir nessa sociedade, sabe? Onde os contextos educacionais, culturais, artísticos, nas escolas, nos teatros, nas bibliotecas e também nas universidades, claro, né? De maneira firme, de maneira resistente, né? E não se deixar sucumbir a esse adoecimento coletivo, né? Que muitas vezes o contexto produtivista ou conteudista das escolas empurra. Olá, pessoal. Quem estava acompanhando, o sinal caiu. Estamos voltando. Olá, Heroí. Olá, Que bom que você conseguiu. olá. Acho que quando completou 1 hora, caiu automaticamente. Nossa, já fazia 1 hora que a gente estava Já conversando. fazia, você acredita? E a conversa estava tão boa. Não, né? Então, e assim, deixa eu aproveitar até para te fazer uma pergunta dentro do que você estava conversando agora há pouco, né? Só falta aceitar a Andréia aqui, deixa eu aceitar Ela ela, pronto. estava tentando também entrar. Já vai entrar. Mas, enfim,
é uma luta sistêmica, né, Heroí? Assim, É. e não é uma luta pequena, é muito grande, que envolve muitas partes. E você falando isso aí, eu fui pensando como que aqui na nossa realidade eu já venho percebendo essa dificuldade da gente articular as partes, né? Aqui no nosso micro cenário, onde a gente está numa cidade do interior, no sul de Minas, onde todo mundo se conhece, né? A gente conhece o prefeito, você conhece o vereador, conhece a secretária de educação, o secretário da saúde, as ONGs, parceiras, os donos das empresas, as empresas são familiares. Então, assim, a gente está, por exemplo, na campanha de Setembro Amarelo, todo mundo abraça a causa, mas você vai falar do assunto, oferecer as palestras, o interesse ainda é pequeno. Quando a gente vai oferecer as falas, levantar a discussão, o debate sobre saúde mental, quem vem ainda são poucos, né? As escolas, a gente vai com o trabalho de formiguinha atrás, e aí quando chega no Setembro Amarelo, abrem-se algumas das portas, mas assim, se for dentro do setembro. Saiu, acabou setembro, não precisa mais falar disso na escola, sabe? É, assim, é uma mentalidade que a gente tem que mudar, é uma cultura que a gente tem que mudar, e não é fácil, viu? Não é fácil, mas assim, um trabalho que realmente começa, eu acho que a partir da pandemia, a questão saúde mental começou a ganhar mais importância, né? Até dentro das empresas, porque sentiram isso na pele. E é um processo lento, infelizmente. A Andréa está dizendo que ela não estou conseguindo voltar. Deixa eu tentar então mais uma vez convidá-la, que eu tentei, eu aceitei, mas ela não conseguiu entrar. É. Eu acho que assim, é uma grande satisfação poder estar aqui com Pronto, você. pronto. Oh, que Voltamos, bom. voltamos. A Mônica estava dizendo, né, das dificuldades encontradas, né, que também são as nossas, né? E o observatório, gente, ele precisa acontecer dentro da nossa cabeça, exatamente para isso não ser algo, né? É claro que a gente vai respeitar todas, né? Todas as pesquisas, os estudos, mas que a gente possa, sabe, fazer algo mais amplo, não é? Mais de política pública, não é? De política de governo, não é? E eu acho que nós precisamos ser, né? Sejamos utópicos, sim, tá? Porque isso é bastante recente ainda. A gente tem essa questão histórica, né, que eu acho que a gente não pode perder de vista em relação ao medo de falar que nós vamos morrer, né? E é claro, né, quando acontece o processo, né, de partida, né, da autodestruição, né, isso passa ainda muito pelo crivo do julgamento, da moral, né? Desse, ai, como é que foi? Nossa, então, como é que é? Né? E aí a gente diz, né? Mais importante que isso, claro, quem está estudando isso, precisamos de notificação, né? Mas nós precisamos falar, de um lado, do sofrimento, tá? E do outro, nós precisamos falar da vida, né? Do convite que nós estamos falando para o viver. Sabe, o Heroí, nós giramos esse botão aqui, né, Mônica? Sim. O ano passado foi a nossa primeira campanha que nós fizemos. Assim, a gente entendeu e fizemos a nossa associação de uma forma bastante profissionalizada, assim, no sentido de não fazer nada da cabeça, do achismo, né? A gente entrou mesmo com a formação dela, com o registro, né? Ah, Com o estatuto, com a forma. Estamos ainda, assim, em processo, como tudo na vida, né? Em processo de crescimento. A Mônica estava citando, eu ouvi ela falar enquanto estava tentando entrar, sobre a nossa cidade. Ela é uma cidade muito pequena, tem 50 mil habitantes. Mas nós temos isso a nosso favor, não eu é? acho
É a nosso favor, por quê? Porque nós conhecemos as pessoas, eu e a Mônica somos pessoas assim conhecidas na cidade, e as pessoas também, elas aderem aos chamados exatamente por ter um conhecimento e não saber que ninguém está sendo Volúvel, fazendo exatamente, né? volúvel. E, inclusive pelo triste histórico da Mônica, né? Uhum, uhum. Então, tem também uma consciência aí de que é necessário que todo mundo entre no Claro. movimento, né? Que a E história dela deixa essa camiseta, Herói, que nós estamos, eu estou com a camiseta do ano passado aqui, linda. que a gente colocou, pedir ajuda é um ato de coragem. A Mônica está descendo, Ana, né, Mônica? Mostra a camiseta. Estamos Estamos aqui aqui por por você. você. Uhum, uhum, uhum. Então, assim, mas a gente tem um trabalho bastante duro, diário, né, Mônica? É, E assim, que nos deixa muito assim gratos, né, Andréia? Só complementando, você estava falando da cidade pequena, todo mundo se conhece, né? isso. Heroí, só para você ter um pouquinho do cenário nosso aqui, essa campanha, a gente conseguiu, desde o ano passado, trazer um tema tão pesado, tão delicado, tão tabu, de uma forma tão leve e falando de amor e de vida para as pessoas, que o impacto disso emocional, de tocar a alma dos outros, foi tão forte, mas tão forte, que até hoje a gente ouve as pessoas comentando sobre o que aconteceu no setembro passado. Hoje mesmo eu estava em um dos supermercados da cidade, que foi parceiro ano passado, é parceiro de novo, e aí fui lá, e um funcionário que chegou, me viu com a camiseta amarela, chegou e falou para mim que ele queria muito saber o que a gente estava fazendo esse ano, no setembro, porque ele quer participar, porque isso marcou a vida dele no ano passado. E ele estava falando, eu não estou falando da boca para fora. O que aconteceu marcou muito, porque a gente não parava para pensar sobre esse assunto, né? E as pessoas agora, é aquilo que você disse desde o começo, é preciso falar, trazer à tona esse assunto, para que as pessoas saibam valorizar o que tem por aí para a gente tratar. É ampliar a consciência, né? É uma Isso. ampliação de Isso consciência. é linda. Só para você entender, aí, essa camiseta, elas foram uma parceira nossa que é fabricante das camisetas, que também é parceira voluntária nossa, nos fez as camisetas num bom valor, que nós repassamos para todos esses parceiros, os funcionários. Nós deixamos a cidade amarela. Os caixas do supermercado, os funcionários das lojas de material de construção, dos restaurantes, do comércio de uma maneira em geral, usam as nossas camisetas todas as terças e sextas-feiras do mês de setembro. Enquanto isso, nós estamos promovendo palestras de conscientização esse ano, todas as quartas-feiras, né, Mônica? Num espaço cedido também pela Unimed, que é uma empresa parceira, pelo auditório da Unimed, né? Uhum. Estamos levando para as escolas também palestras e com profissionais nossos, que é da nossa rede de apoio, nossas voluntárias profissionais, né? Então, a gente faz um movimento que tem uma efetividade. Nós não queremos vender camiseta, mas nós precisamos também, Claro. porque a gente tem um espaço, um aluguel, contas, como Claro, você está dizendo, claro. precisa de um observatório e para isso precisa de dinheiro, né? Investimento. Investimento, exatamente. Investimento. E às vezes a gente fala que é uma organização do terceiro setor e as pessoas acham que tem que ser tudo mais ou menos da canequinha na mão, pedir pelo amor de Deus, nos ajude, isso não existe. Não. O terceiro setor ele ajuda a fazer o que o próprio governo não dá conta, né? Exatamente, exatamente, né? Eu acho que sim. Olha, eu penso que nós todas, né? A questão
né? A tua questão, Mônica, é nossa, porque o que houve com você pode acontecer com todos nós viventes nesse mundo e irá continuar acontecendo, tá? E eu acho que a gente tem que a prevenção, ela vem nesse sentido. Ela vem nesse sentido da vida, de convidar esse jovem a viver, né? Inúmeras vezes nós, algumas outras não, né? Algumas outras não, mas a gente vai estar fazendo o que é preciso ser feito no nosso tempo, tá? Então isso é maravilhoso. Alguns locais, por exemplo, que quando chega no setembro, eles colocam as luzes amarelas, né? Nos Estados Unidos, algumas cidades têm isso, né? Eles colocam as luzes amarelas, né? Porque assim, porque se a gente for pensar, não é, que a partir de 2015, gente, 2015, não é, isso passa a ser come, já existia muitas pesquisas, né? Professora Maria Júlia Cova, que trabalha com essa questão há mais de 30 anos, né? Então, vocês imaginam, né? E quando a gente ouve ela dizer, não é que é uma coisa que é fácil, não. É difícil mesmo, mas nós estamos com o nosso compromisso, né, ético, afetivo no nosso tempo. Isso é fundamental para nós. Tá? Heroí, eu gostaria de te agradecer porque você me supervisionou em um atendimento, né, de um rapaz adicto, Uhum. né, um dos nossos atendimentos, de uma maneira amorosa, de uma maneira voluntária, né? E como eu te falei já em outros momentos, né, do cuidado que a gente tem que ter em ter um olhar também profissional, de uma supervisão de alguém que é totalmente capacitada, né? Mas te agradecer pela sua boa vontade e por esse olhar amoroso e que você sempre me atendeu de pronto. Imagina, Então, eu é quero. isso. Eu digo que isso é para além do voluntariado, é para além do autorismo. Eu digo que seja admirável. Eu digo que isso é a nossa disponibilidade solidária como humanos que somos, viu? Então, Precisamos de mais humanos assim, né, para se unir a nós. é, Realmente agradeço de coração, viu, Heroí? olha, Muito. Mônica e Andréia, agradeço. E eu acho que assim, quando sair essas nossas HQs, tá? Eu vou ser várias delas para serem distribuídas para vocês e já trabalhadas. Ela está sendo feita com muito carinho, né? Com muita. Eu vou mandar até a própria campanha, né? A gente, quando entra lá na linha, você tem que continuar o tempo que você pediu. Nós pedimos 2 meses, mas em 3 dias a gente já conseguiu, né? Então, assim, gente, vamos juntas. Vamos Juntos. juntas, de mãos dadas. E ninguém Sabe? solta a mão de ninguém, né? Isso. Eu tenho um Meu grupo de mães. trabalho é longo, né? É árduo, mas é também muito gratificante, né? Para mim, especialmente, é uma forma de cura, né? E Poder ajudar as pessoas, porque a gente se ajuda enquanto a gente se doa também, eu tenho, né? tenho um grupo de mães, né, que se chama Resisto Mães, junto com a Nana, que é essa psicóloga, roteirista, né? E eu sempre que perdeu também a filha, né, dela. E eu digo isso: quem fica tem que continuar vivo, que continuar apostando na vida. Né? Isso aí, Quando é isso aí. Heroí, estaremos juntas, né? estaremos Com juntas no certeza. Simpósio. Fala aí para quem estiver assistindo aí. Nós estaremos em São Paulo, né? vamos organizar no dia 20 de setembro,
próximo um simpósio que se chama Mulheres, Crianças e Vulnerabilidades, né, na Zona Sul da cidade de São Paulo, lá no auditório da Unisa, e que teremos, então, a honra de poder contar com você, André, conosco, em uma das nossas rodas que a gente chama Roda Viva. Não é? Então, eu que estou honrada em participar. Eu vou te mandar, você já tem, né? Tem. E o material para quem quiser, então, se inscrever. Né? A gente tem um e-mail, né? que é i, né? A gente coloca Depois a gente na põe, página. manda pra gente, a gente Aham. coloca. Cabeça, gente, sabe? Eu sei. A gente anda assim, né? Cá, ele vai ser aberto, ele é gratuito e presencial. Né? Muito Muito legal. Muito agradecido. legal, a gente ajuda a divulgar. Aliás, só para a gente já encerrar, quero lembrar também quem está assistindo que amanhã é dia de palestras lá no auditório da Unimed, aqui em São Lourenço. As palestras são abertas, são gratuitas. Amanhã de manhã a gente tem com uma psicóloga e um soldado do bombeiro que é especialista em tratativas nas tentativas de suicídio. Depois, à tarde, temos também o tema de suicídio infantil com outros psicólogos. Enfim, toda quarta-feira tem Às palestras 8 da manhã e às digital. 17 horas, né? E ali no auditório da Unimed, que é aqui no centro de São Lourenço, é só chegar e subir as escadas em cima do banco da Unicred. Serão muito bem recebidos, muito bem-vindos. E dia 18 a gente tem uma colega sua, né, Heroí, aqui também para falar, a Cris Lopes, e vai ser um prazer grande falar com ela. Quem tiver interesse nisso, de assistir. Onde É? começamos essa luta juntas dos terapeutas solidários. Então, vai ser uma conversa muito boa também, dia 18 de setembro, às 18h30. Vai ser pelo Zoom, não aqui pelo Instagram. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem para a gente aqui no inbox, que a gente envia o link para vocês assistirem e estarem juntos. Heroí, Andréia, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu também agradeço. A gente estourou, né, o nosso primeiro tempo, abrimos um segundo tempo aqui. Essas lives vão ficar lá no nosso perfil para quem quiser assistir depois. E estamos juntas, Heroí. Com certeza. Conte com a gente também, no que a gente puder contribuir. Quero fazer parte do observatório. Vamos andar mais próximas, né? É preciso. É preciso. Isso aí. Beijo, então, beijo a todos, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Eu te agradeço a todos que estão nos assistindo e, mais uma vez, gratidão pelo convite.